Bom dia a todos. Vamos falar de orgulho? É importante falar de orgulho? Precisamos falar de orgulho? Sim, sim. E esse é o ponto. Eu gostaria que nós nos implicássemos. Seja um pouquinho, seja meinho, seja muitinho. Mas eu gostaria que nós trouxéssemos isso para a nossa vida e, por tabela, trouxéssemos isso para o nosso casamento, para a nossa casa, para a nossa relação. Eu não tenho dúvida. Tem na minha casa, tem na sua, tem na sua, tem na sua, tem na sua, tem nas nossas casas. E a gente precisa olhar com cuidado, a gente precisa olhar com carinho, a gente precisa cuidar disso. Onde é? Ok, Virgulino Ferreira da Silva, o famoso Lampião. Era um cangaceiro, bandido, fora da lei, sem dúvida. Apesar de tudo, do mal que fez, ele tornou-se um mito e fez parte da cultura. Desculpa. E o que é que estava por trás? Como que alguém fazia tantas maldades? Se criou esse mito na nossa cultura, não é? Tem algumas questões. Primeiro, naquele meio em que ele vivia, todos confiavam e desconfiavam de Lampião. Esse era um ponto. Todos confiavam, era um homem de palavra, mas ao mesmo tempo desconfiavam de Lampião. Depende de qual lugar você estava. Havia orgulho em tudo aquilo. Lampião era um homem orgulhoso. Era um homem orgulhoso. Por alguns motivos. Um esforço para que eles pudessem chegar a um anseio de beleza. Vocês sabiam que Lampião costurava? Vocês sabiam que as roupas dos cabas tinha ouro nas peças, ou seja, era tudo feito com muito cuidado, é tanto que ele mesmo costurava as roupas dele. Então não é à toa que, através da indumentária, através das roupas, ele já mostrava poder. Tá? Isso é fato. Ok? Então vestia-se de forma colorida. Lembra qual era a cor de Lani da época? Exatamente. Então ele trouxe o colorido, ele trouxe a beleza aos olhos, tá? E isso vem do orgulho de Lampião, tá? Então ele sabia confeccionar toda sorte de objetos, vestimentas e tudo e é interessante, porque não se questionava a virilidade de Lampião por conta disso, né? Por fim, o rei do cangaço costurava suas roupas de seus afilhados e bordava a máquina com perfeição, orgulhando-se de sua habilidade. Opa, desculpa, como é que volta? Isso. Então, Lampião sabia como ninguém aglutinar. Ele juntava ao redor de si os mais perigosos, mas, ao mesmo tempo, ele era esperto, perspicaz e muito inteligente. Então, ele era a cabeça pensante de todo aquele movimento do cangaço, né? Então, todos os respeitavam. Então, ele criou uma liderança, ele era um líder nato. E ele soube jogar com todas essas questões visuais, as questões visuais das roupas, né? Magnificar a sua vida e transmitir a imagem de um bandido, não era à toa. Era um bandido rico e poderoso. Fica com isso. Aquilo tinha objetivos, aquilo tinha desejos, tá? Não era à toa. Não é porque ele queria se periquitar. Vou me periquitar hoje. Não era isso. Não é isso. Isso é para mostrar poder, para trazer uma áurea em torno dele, de um ambiente que não tinha nada daquilo, e ele passar a ideia de um bandido rico e poderoso. Ok? Por fim, os cangaceiros eram odiados e temidos, os bandos de Lampião tinham uma estrutura hierarquizada, os mais baixos eram chamados de arraia miúda, não é? E por quê? Porque ele simplesmente obedecia a voz de comando
cangaço era antes de tudo, o cangaceiro era antes de tudo um orgulhoso. Porque tu imagina, num ambiente pobre, eram homens temidos, eram homens admirados, tá certo? E em alguns contextos eram até endeusados. Então isso os fazia orgulhosos. Aquele microfone pode ficar com ela? Portava de um jeito que ela deixava evidente a posição dela de liderança. Por exemplo, mulheres que elas traíam os maridos eram executadas pela ordem dela. Então, era uma mulher que exercia poder e ela tinha muito orgulho da posição dela. Perfeito. Então, tanto em relação aos homens quanto em relação às mulheres. Mas o que é o orgulho? Um sentimento gerado pelo reconhecimento de um valor em algo relativo a si ou a alguma outra conquista. Nenhum problema. Nenhum problema. Não quero criar um monte de pessoas de baixa autoestima. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. É importante. É importante. Eu sou legal, eu sou bom, eu gosto, eu faço coisas boas. Isso é bom. Isso não é ruim. Tá? Não é isso. Mas a palavra é repleta de sentido e pode ter uma conotação positiva ou negativa. Como assim? Positiva é um reconhecimento, eu me reconheço. Eu tenho coisas boas. Eu não só faço mazela, coisa ruim. Eu tenho coisas boas. Tá certo? Eu tenho meu brilho, eu tenho orgulho de mim ou de alguém, do meu filho, de um trabalho meu. Isso não é ruim. Isso não é ruim. O problema é quando isso... Primeiro, quando eu não reconheço meus erros, começa a ficar ruim. Quando eu não aceito ajuda, quando vira soberba e arrogância, começa a ficar ruim. O problema é que de uma linha para outra, é uma linhazinha muito tênue, muito fininha. E a grande questão é que muitas vezes a gente quer ir para a fronteira, para o border, para o limite. E o limite ele é maravilhoso. No limite tem muitas coisas boas. Imagina o limite da adrenalina. O cabo endoida. Imagina o limite do prazer. Ele fica doido. O problema é que junto do limite vem o que não é bom. Junto do limite, no prazer, ele pode ter um AVC. O coração pode dar um catiripapo. Entende? A adrenalina o corpo pode não aguentar. E da mesma forma, o orgulho, que é uma coisa boa, ele pode ficar ruim. Entende? Então é só para nós trazermos esse auto-olhar nessas posições. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro, altivez, soberba, vaidade. O excesso impede, primeiro, que eu reconheça meus próprios erros. Desculpa, errei. Eu peço desculpa a cachorro. Quando eu piso na patinha dos meus cachorros. Quando eu esqueço que a água dele está vazia. E eu não vejo nenhum problema nisso. Ele nunca deixou de me respeitar por eu pedir desculpa a eles. Eu peço desculpa a filhos. Eu peço desculpa a qualquer um. Porque eu preciso fazer isso. Se a desculpa é necessária. Então, admita seus erros. Fiz besteira. Fiz M. Admita. Reconhece. Não foi legal o que eu fiz. Não foi bom o que eu fiz. Me perdoe. Então, consiga pedir ou aceitar ajuda. Não sou bom nisso. Não sou bom nisso. Não sou bom nisso. Me diz alguma coisa. O que é que tu acha disso? O que é que tu acha disso? Entende? Reconheça. Você não é completo. Você pode ser, no máximo, bonzinho em algumas coisas. Não é? Reconhece. Pede ajuda. E aí, enquanto faço isso, eu estou saindo. Eu estou saindo do meu limite, eu estou saindo da minha fronteira e vindo para uma área que eu fico mais confortável. Tá? Então, altivez, soberba, vaidade, poder do mesmo revelar desprezo em relação a outra pessoa. Aí eu já estou no limite. Eu já estou no limite. Quando a arrogância toma conta, eu cresço, eu incho, feito baiacu.
sabe? E aí, quando eu incho, o que é que acontece com o outro? Se eu incho, se eu fico grande, o outro diminui. O outro diminui. Não é? Pensa nisso. Então, o oposto do orgulho é humildade, modéstia, tá? Então, Sócrates disse que o orgulho gera o tirano. Verdade ou mentira? Verdade. 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 Viver com um orgulhoso que não baixa a guarda é viver com um tirano. É alguém que tem a verdade, é alguém que tem o certo, é alguém que tem o correto. É alguém que não falha. É muito chato viver assim. É viver com o diferente. Se eu erro, se eu falho, e eu estou com alguém que não falha, que não erra, que está sempre certo, que é o inteligente, é o mais bonito, blá, blá, blá. É chato. É chato. É viver com o diferente. Eu casei para viver com o igual ou parecido comigo. Não é verdade? Lembra que os opostos se atraem, mas só os parecidos conseguem viver juntos, viu? Ou tu acha que mais e menos aqui aguentar 30 anos junto? O tempo todo medindo força. Tu acha que dá? Dá não, pai. Dá não. Tem sangue para isso não. Tem coração para isso não. Tem saco para isso não. Tem cabeça para isso não. Não tem nada para isso não. Então lembra disso. Viver com arrogante é viver com diferente. E eu não casei com diferente. Eu casei com um parecido. E esse parecido precisa ser parecido comigo. Precisa errar, pedir desculpas, foi mal, não foi legal, você estava certo. Isso é o parecido comigo. Podem falar, Flávio. Eu achei interessante essa analogia que você fez. Não, você não. Vai. Eu achei interessante essa analogia que você fez em matemática, que diz assim, mais com menos vai dar menos. E realmente, na matemática, mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, e menos com menos dá mais. Sim. Mais com mais dá mais. E menos com menos dá mais. Ok. Valeu a correção. Só lembrando que, no caso, mais com mais, eu não sei o que você quis dizer, mas o mais com mais seria um arrogante com um arrogante, eles não se aguentam não, tá? Não dá não. Só cabe um e olha lá. O outro vai ficar no moído. Dois arrogantes. Como assim? Ah, aí tudo bem. Mas aí, trazendo para o relacionamento, para o casal, acaba tendo uma disputa. Sim. Aí acaba tendo uma competição. Quem faz mais, quem grita mais, quem faz mais pirraça, e aí... Quem é o maior bichão, a maior bichona. E onde é que termina isso? Ou, se não, tristeza. Ou Maria da Penha. Já? Eu ainda ia acompanhar. E eu todo delicado, todo segurando, né? Para chegar até lá. Maria da Penha. Mas é isso. Ah, eu pensei que era Maria da Penha. Ok. Cuidado para que você, olhe para ti, que você não seja o tirano da casa. Não estou dizendo com isso que nessa dança de viver juntos, eu não posso, em alguns momentos, algo que eu sei mais. Não tem problema. Não tem problema. Dilane é minha supervisora em psicologia. Quando eu tenho meus casos, lógico que eu vou pagar fora. Tem na cama, nos lençóis, olha que coisa. Eita, falei. Tô lascado. Nos lençóis, eu vou pagar, é? Eu sou abestado, é? Não, Dilane tem quantos anos de experiência? 87, vai fazer 40 anos. 40 anos ela vai fazer, tem 37 anos, né? 37, né? Eu tenho 10. Quem sabe mais? O que é que vocês acham? É lógico que é ela.
Dilane sempre trabalhou em consultório. Mas isso não quer dizer que eu sei mais, e isso não quer dizer que você não me ajude. Por exemplo, em muitos atendimentos que estão, Evandro tem uma sacada, Evandro tem um jeito de dizer as coisas que ele vai muito mais rápido na pessoa, naquilo que a gente está tentando fazer, do que eu. Entende? Não sabe mais, Então, mas não sabe tudo. E tem outra isso. coisa, né? Eu tenho uma visão É que isso, Dilane não Bill. tem, que é uma visão de homem. Ela não consegue alcançar determinadas coisas. É só isso. Eu sou menininha, tipo pessoa e peixinho de aquário, entende? Eu sou menininha. Então, tem coisas que Evandro alcança como um homem e vai dizer a um homem que eu jamais alcançaria. Eu sou o Não, não posso falar isso, não. É porque ela era menininha, eu já ia dizer que eu era o abusador. Mas, enfim. Então, cuidado. Não escutem então, tudo. Só lembrando que essa dança, essa bola vai sendo passada de um para o outro. Entende? Na cozinha, Dilane é muito melhor. Mas eu faço lá minhas coisinhas. Entende? Andar com o cachorro, sou eu. Dar comida para o cachorro, sou eu. Remédio para cachorro, não sou eu. Não dou nada para cachorro, seguro o cachorro. Não dou remédio para cachorro. Entende? E vamos fazendo essa dança. Por exemplo, quem é que ensinava os meninos? Dilane não gostava. Não. Era eu que descia e fazia tarefa e estudava com os meninos. Quando o menino estava estudando para concurso, era eu que sentava com eles. É essa dança. Isso não tem problema. Isso é rico. Isso é rico. É eu aproveitar o diferente. Eu aproveitar o melhor que nós temos. Isso é rico. Isso não é orgulho, isso não é soberba. Eu só fico pensando nessa coisa de virar um tirano, né? Ou uma tirana. Eu sei porque eu fiz isso, sabe? Só lembrando que pode ser fácil, pode ser bom, mas o preço é alto. O preço é alto e eu posso, inclusive, comprometer o meu relacionamento. O maior problema de ser um tirano é que você vai morrer só. Ninguém quer estar do lado de alguém que te faz mal. Você vai afastar o seu cônjuge, vai perder o amor dele, você vai perder o amor dos seus filhos e no final da vida você vai estar só. Mas não vai estar só porque você quis estar só. Você vai estar só porque você afastou as pessoas de você. Entendeu? Então, o mal de ser um tirano, o bom do tirano é que ele quer ter o controle de tudo. Certo? O problema de ser um tirano é que ele vai estar só e permanecer só. E morrer só. Sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra, orgulhoso não tem humildade, uma afronta, só se prioriza. O que eu quero sair daqui, quando eu termino... Desculpa. Quando eu termino uma aula, eu tenho um ponto que eu digo, se as pessoas saírem com isso, eu fico feliz. Tá? E já vai chegar no meu ponto que eu estou querendo, tá? Pensa nisso. Ele não entende humildade, ele vê tudo é uma afronta. Tudo afronta o orgulhoso. Pensa nisso. Já a gente vai aprofundar. Lembrando que o orgulho é um veneno. E o que é que veneno faz? Mas esse não é veneno que mata logo não, tá? Ele não mata logo não. Ele é aquele veneno que demora. Mas ele mata. Tá? É como uma cobra, né? Quando ela pica você e ele começa a entrar na sua circulação. Então, daqui a pouco, ele infestou o corpo inteiro. Assim mesmo é o orgulho. Ele entra e vai contaminando tudo. Então, Mas eu acho que assim, todos nós, a gente tem um pouquinho, né? De tirania, de orgulho. Tem fases que a gente está com isso mais aflorado, né? Lá embaixo. Eu estou dizendo que também tem. Olha o teu aí. Mas bota na brincadeira de lado. A gente tem que olhar, se autoanalisar, se corrigir. lembra que eu falei do terreno? Então, o que eu tenho,
eu tenho que deixar ele numa área do terreno aqui, longe da fronteira. Entende? O que eu tenho, eu tenho que trabalhar para ele ficar numa área aqui no terreno. Entende o terreno aqui? Tem um terreno aqui no meio. Porque o estrago é menor. Tá? Quando eu vou para a fronteira, aí é que é o problema. Porque aí eu vou passar da medida. Você quer falar? Quero. E quando ela falou que todos nós temos um pouquinho, eu ainda vou mais além. Depende da área, sabe? Então, tem áreas que a gente acha que a gente sabe muito, ou que sabe mais, ou que é superior. Você pode até admitir algumas áreas, mas tem umas que para você é intocável, você não quer. Imagine eu chegando lá no ateliê da Érica, né, e querendo dizer como é que faz um bolo de rolo. Ela vai dizer, Dilane, fica na tua, porque... Vocês estão entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas áreas que a gente acha que é melhor do que o outro. Essas são mais perigosas, porque nessas eu potencializo. E eu diminuo o outro. Eu cresço e o outro diminui. É justamente onde entram as fronteiras, né, que eu estou falando, não é isso? Então, a autoestima elevada é importante, como eu tinha falado, não quero criar um bando de... Não é a ideia de criar um bando de gente de baixa autoestima, não é isso. Mas ela é importante para a construção da autoimagem, sentir-se valorizado, faz parte da saúde mental. Mas eu preciso de equilíbrio. 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 Podem levantar o dedinho, viu? Aí o que é que acontece? Olha o orgulho. Eu tenho uma necessidade constante de se autoafirmar. Gente, o cara que não é orgulhoso, no que ele é bom, ele não tem que estar falando. Concorda? Não tem o que estar falando. Se alguém vai fazer propaganda, é outro, não sou eu. Não sou eu. Eu não preciso. Uma vez eu perguntei ao cara da Coca se era difícil vender Coca, um vendedor de Coca-Cola. Ele disse, não, eu sou passador de nota. Eu sou passador de nota. Já é vendido. É tirador de pedido. Ela se vende sozinha, não é? Ela se vende sozinha. Então, cuidado, sinais, essa necessidade constante de autoafirmar. Eu sou bom nisso. Isso eu faço bem. Isso ninguém me bate. Não se meta nisso. Opa! Não se meta nisso. Como assim não se meta nisso? Então, isso é um sinal, essa necessidade de autoafirmação e menosprezar o outro. Lembrando que nós sempre vamos ter conflito e tristeza. Se não tem conflito, é porque o outro está apagado. Talvez o outro já tenha tentado e tenha desistido. Talvez o outro tenha tentado e tenha desistido na caminhada da vida. E aí só fica o segundo, tristeza. Tá? Sinais, não aceita ser questionado. Quem é você para falar assim comigo sobre isso? Hein? Quem é você? Não aceita opiniões diferentes. Não consegue ser contrariado, ligar com o contraditório. Gente, o contraditório, ele é bom, tá? Ele é bom. É bom ter alguém para me dizer uma opinião diferente, para me dar uma opinião contrária. Eu vou pensar, eu vou repensar, eu vou formular. Eu vou, pelo menos, colocar uma dúvida nas minhas certezas. Isso não é ruim. Isso não é ruim. E eu tenho alguém do meu lado para fazer isso. Alguém que pode trazer o contraditório. Mas lembra, eu preciso ouvir o contraditório. Eu preciso ouvir. Você está trabalhando muito. Eu posso dizer, que nada, tu não sabe de nada, eu posso dizer. Deixa eu pensar nisso. Deixa eu ver. Você não sabe lidar, você não tá lidando bem com o nosso filho. Como assim você vai falar isso? Deixa eu ver. Como é que eu poderia melhorar? Me dê ideias. Isso é o contraditório. É algo que traga algo que vai contra o que eu estou fazendo. Não necessariamente contra, mas é algo que pode acrescentar no que eu estou fazendo. Então, isso é um sinal, tá? E invalida e desgasta o outro. E tirando
Toma na venta. E aí, onde entrou, eu vou fazer o que... Olha, o Regis já correu, porque ele sabia, isso aqui é tudo combinado, ele já sabia dessa parte, então ele já correu. E eu aprendi, eu tive que decidir, eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, ou eu vou fazer a cultura que eu aprendi a minha agora. Porque o meu pai dizia, não vai existir um homem para casar contigo. Então, eu era agora. Imagina. Entende? E aí, ele chegou para mim, e aí, ao invés de dizer, quer namorar comigo? Não, ele fez, você está disposta a eu ser o seu Senhor? E aí, eu olhei para ele. Vamos lá, vamos. Olha, foi muito fácil. Na hora, a gente sai tudo bem com você. E eu fiquei na hora refletindo e pensando, uau, eu tenho que estar pronta para ter um Senhor, que eu passei a minha vida toda me tornando uma senhora importante. E agora eu tenho que ser, eu tenho que ter um Senhor. E aí eu olhei para ele, né? E acreditem, eu não fiz Regis. Vocês podem acreditar. Eu casei com o Regis porque Deus mudou eu casar com ele. Eu não estaria solteira até hoje. Porque eu fui criada pensando em ficar solteira. Para não ter ninguém do meu lado e mandando. E daí é interessante. Como eu olhei para Regis e não vi Regis. Eu vi Deus. Dizendo, Pai Denise, obedeça. E aí eu olhei para ele e eu disse, Senhor. Virou. Obrigado, Denise. E eu só quero dizer que a importância de você retirar o orgulho da sua vida e colocar Deus. Porque quando você arranca o orgulho de dentro de você, sabe, imediatamente o seu coração ele vai ser transformado. E eu não estou dizendo que eu presto, não. Eu não sou maravilha, não. Porém, eu tento a minha vida toda agradar primeiro a Deus. Antes de agradar meu marido, eu quero agradar a Deus. Então, quando eu me deparo fazendo coisas que o orgulho quer que eu faça, que é muito fácil fazer coisas, quer que é muito fácil, tá entendendo? Então, eu olho e digo, não, entra dentro de mim e me molda. Deixa, não eu falar, não Denise, mata Denise, por favor, fique só você. Então, essa deve ser o nosso trabalho, a vida toda até entrar no caixão. É ficar lutando para tirar o orgulho e deixar Deus mandar. Amém. Pode falar. Nesse ponto aí, assim, não aceita diferença e tal. Isso aí é bem complexo, assim, porque, assim, principalmente na relação com o casal. Então, o Cléber tem uma opinião formada e acha que a opinião dele é correta. Claro. E quando cada um tem um ponto de vista diferente, eu tenho um ponto de vista, eu acho que o meu pensamento tá certo. Então, o meu tá certo. Então, cada um tem a sua opinião formada. Sim. Então, é justamente aí, tem que ter o equilíbrio para o orgulho não tomar conta e realmente enxergar qual é a opinião que está correta, qual é, porque às vezes a opinião é divergente, está diferente um do outro. Sim. Nem todas as vezes a gente pensa igual. E aí eu digo, será que você está certo? Mas aí tem aquela coisa, né? Mas eu estou sempre certo. Mas aí tem que ter cuidado com isso. A réplica. Entre tem razão e ter paz. A tréplica. E ele está certo. Então, olha só. Mas é isso. Essa é a grande sacada. Não é? É eu fazer essa dança sem briga, sem gritaria. Nisso ele vai levar. Nisso ela vai levar. E está tudo bem. E, Evandro, Lembra que eu disse que o ponto é só um ficar com a bola do bichão. Só um ficar com a bola do bichão. A bola tem que ser trocada. Fale. e assim, essa história da bola do bichão, né? Às vezes a bola do bichão está com ele, né? Com o bichão. E assim, eu Sou digo eu. alguma coisa e ele não aceita, certo? Eu recolho
e fico quieta. Depois eu vou de novo. Vocês estão entendendo? E ele não aceita. E depois de algum tempo, às vezes, ele vai pensar na situação. Porque, assim, eu não vou brincar e dizer assim, eu sou docinho, não sou nada de docinho. Eu tenho um temperamento colérico, certo? Controlado pelo espírito. Então, eu sou uma pessoa forte. Mas só que Deus me deu uma pessoa mais forte. Vocês estão entendendo? Quando ele diz não e bate o pé, é não e bate o pé. Então, se ele tiver errado, eu tenho que ter muito jeito para chegar até ele. Eu apresento uma vez, apresento duas, apresento... E, às vezes, ele não vai aceitar, e tudo bem. Porque ele é o cabeça. E Deus está me ensinando... Ele realmente é o bichão. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Que às vezes a gente precisa apresentar, mas também precisa apresentar de uma boa maneira. Isso. O bom é que eu acho interessante que ela acha que eu não sei dessa tática, né? Eu acho lindo isso. Ou ela acha que eu sou abestado, ou ela se acha muito sabida, entendeu? Mas ela acha que eu não sei dessa tática. Quando eu sei que já vem a primeira, aí vem a segunda, vem a terceira. Mas, enfim. Queria que você falasse sobre isso. Ok. Existe um processo chamado cristalização, né? Quem já viu mel puro, ele cristaliza, né? E ali do ladinho, que não está dando para eu ver, está uma caixa, tem um processo de cristalização que significa o quê? Retirar daquela substância as partes líquidas por evaporação ou qualquer outro processo, e o que vai restar é o sólido. Pode apertar, Evandro. O orgulho não é diferente, certo? Então, a gente está falando sobre... O tema da gente, né, dureza de coração. Então, imagine que o coração ele é molinho. Imagina agora um coração de galinha, bem molinho, quando a gente pega. Depois que a gente começa a cozinhar, ele fica duro, não fica? Ou então, quando a gente bota no fogo, ele não fica duro. Então, o coração da gente é assim, ele não começa de uma hora para outra, ele vai cristalizando aos poucos. Certo? No orgulho é a mesma coisa. E a gente pensa que não, mas vê o que é que tem ali. Quais são as coisas que vão entrando? Lê para mim, Evandro, que eu não estou conseguindo ler daqui. Primeiro, ele não atenta para Deus. Não atenta para Deus. O primeiro sinal de a dureza do coração é ele não está atentando para Deus. Deus começa a falar através do Espírito Santo, através de um irmão, através de uma situação, onde o coração da gente deve estar molinho para entrar, mas a pessoa não atenta. O que eu quero da vida? A pessoa começa a se perguntar muito o que eu quero da vida. Não é o que nós queremos. Não é o que é bom para a nossa família. Não é o que a igreja precisa. É o que eu quero para a minha vida. O individualismo, a entronização do eu, certo? Outro grãozinho de cristal. Não se importa com o que é certo. Não me importo com o que é certo. Eu me importo com o que é confortável, com o que eu acho. O que é certo, pode ser certo para Deus, pode ser certo para Denise, pode ser certo para a Bíblia, mas foi há tantos anos atrás, né? O que é certo para mim, né? O aplauso, né? O aplauso do outro. É isso? O ouvido. Então, o aplauso do outro agrada o ouvido. Do mundo, certo? Então, eu começo a endurecer meu coração porque eu também começo a ficar atento. E, geralmente, o aplauso do mundo é inimizade contra Deus. E isso vai, entendeu? Quanto mais reforço eu recebo de fora, aí eu vou ficando mais duro. Não é mais mole, é mais duro. Não consegue aceitar que a sua vida seja dirigida pela autoridade de Deus. Não consegue que a sua vida seja dirigida pela autoridade. Vamos pensar em Jonas. Jonas, tu vai para aqui. Para onde Jonas foi? Para o contrário. Então, fazer o que é contrário, porque não aceita a direção de Deus. Porque a direção de Deus, às vezes, aos nossos olhos, parece uma... Eu acho que Deus deve estar doido. Sim, mas está doido, mas segue. Abre esse mar aí. Tira essa pedra, que a pessoa vai voltar a viver. Então, não parece lógico.
Mas a gente precisa ouvir. Se opõe sua percepção de verdade ao conhecimento maior de Deus. Ok, o que a pessoa conhece de verdade é maior do que a verdade de Deus. Então, muitas vezes eu não consigo compreender o que Deus está dizendo. Mas eu preciso aceitar. Se eu não aceito, eu vou endurecendo o meu coração. Por fim, suas realizações são poderosas. Minhas realizações são muito poderosas. Então, isso é mais importante do que ser uma pessoa, aos meus olhos, insignificativo para Deus. Entende? Então, assim, eu preciso crescer. Mas Deus disse que quem quer ser o primeiro, seja o último. Então, tudo isso aí são cristalzinhos que vão endurecendo o nosso coração. Ok, nossa inimizade com Deus assume muitos rótulos, né? Seja através de rebeldia, seja através de um coração endurecido, da obstinação, impertinência, soberba, suscetibilidade e incredulidade. Então, são questões que nos colocam não entendendo, não abaixo da autoridade de Deus, ok? Os orgulhosos querem que Deus concorde com eles. Concorde com eles. E não estão interessados em mudar de opinião para concordar com Deus, ok? Vamos lá. Há muitas coisas que podem endurecer seu coração. O coração é o centro das emoções, né? Então, primeiro, todo sentimento negativo que não é devidamente processado e eliminado pode se tornar uma pedra. Toda questão negativa. Lembra do contraditório? A grande questão é como eu lido com o contraditório. O contraditório pode virar uma afronta. Lembra que o orgulhoso não gosta de ser afrontado? Então, isso acaba endurecendo o coração, né? E que é um dos principais pontos do orgulhoso, que é justamente o endurecimento. Falando nessa coisa de processamento, né? Por exemplo, quem tem problema renal aqui, que já teve pedra nos rins, a gente não processa bem determinadas coisas. Por exemplo, cálcio, né? E o que é que acontece com isso? O nosso rim, ele não expele como ele tem que expelir e forma uma pedra. Do mesmo jeito é o coração. Se a gente não metabolizar direito o coração, o orgulho ele vai cada vez crescer e se tornar uma pedra. Porque lembra que há uma ligação direta do sentimento, do pensamento e da ação. Esses três fatores, eles estão ligados na nossa vida o tempo inteiro. Então, passa pelo coração, não é? Porque o sentimento vai me gerar pensamentos e os pensamentos vai coordenar, vai direcionar as minhas ações. Tá? Por isso que é tão importante essa questão do coração. O orgulho faz de todos os homens seus adversários. Como é? Os orgulhosos fazem de todos os homens seus adversários. Seja quando lançam o seu intelecto, suas opiniões, suas obras, suas posses, tudo é contra, tudo é contrário. Que é o que já nós vamos falar, né? Que é a dança do menor. Já a gente vai aprofundar isso. Qualquer outro mecanismo mundano de medida contra seus semelhantes. E outra coisa, né, Evandro? Não é que as pessoas não possam ter, diante de outros, um maior intelecto, uma opinião mais diferenciada, uma obra mais completa. O problema é quando a pessoa se acha melhor por causa dessas coisas. Sim. Essa é a questão. Não é? Manuel, pode falar. Uma vez eu conversando com um rapaz, e ele falando da dificuldade que ele estava passando, né? Aí ele disse, tem gente pior do que eu, que tem mais do que eu. Eu disse, e tu é melhor que quem? Fulano, por exemplo. Tu sabe, fulano era traficante. Sabia que fulano, para ter o que tem, ele tem que se esforçar para vender a maconha dele. É um trabalhador. Ele é um cara trabalhador, ele tem que sair todo dia. E como é que tu quer ter as coisas se tu não quer trabalhar um dia de serviço? Tu quer que caia do céu? Só vai cair chuva. Se cair além disso, é um avião. Entendeu? Não é nada bom. Então, assim, pensar que é melhor que alguém, se achar melhor, quer ter mais do que os outros. E não acha que ninguém é digno do que tem. E na conversa ele disse, fulano tem essas coisas. Deixa ele, menina. Fala, Manuel. Eu tô com fulano tu. tem as coisas, tem apartamento, tem carro, mas se não fosse essa determinada pessoa, ela não tinha. Se o trabalho de esforço dela não valeu nada. Então, é uma pessoa dura de coração, orgulhosa. O que é que vocês veem nessas imagens?
Hã? O que é que vocês veem nessas imagens? Maior e menor o quê? Quem vocês imaginam essa imagem? Um pai e um filho. Eu fiquei... Porque quando me dão um tema, eu começo e eu fico... É terrível. Eu fico ruminando o tempo todo. Eu fico indo e vindo, indo e vindo. Eu levanto as coisas, eu mesmo derrubo. Algumas coisas que eu levanto, eu trago para a Dilane. Aí isso eu trouxe para a Dilane, porque eu nunca tinha ouvido isso. Assim, eu não lembro. Aí eu disse, e aí, o que é que tu acha disso? Ela disse, faz sentido. Eu disse, beleza, então eu vou levar. Então, qual é a ideia? Viver com orgulhoso é como se eu estivesse vivendo com meu pai ou com a minha mãe. Por quê? Um adulto e uma criança, há uma distância em todas as áreas. Há uma distância física, há uma distância emocional, há uma distância intelectual, há uma distância... Qualquer algo que você imaginar aí, há uma distância. Concorda? Concorda? Então, o que é que acontece? O orgulho, ele traz essa distância na relação. Faz sentido? Talvez se você discordar, eu já trouxe. Então, não vai mudar muita coisa agora, não. Vai ficar, tá? Mas pode negar. Viver com orgulhoso é como se eu estivesse eternamente vivendo com meu pai. Que é o mais sabido, é o que tem dinheiro, é o que toma decisão. Papai é o bichão. Ou não? Não é não? É, papai é bichão. Papai dentro de casa é bichão. Mamãe dentro de casa é a bichona. Viver com orgulhoso é viver com o papai e a mamãe. E eu não durmo com o papai e mamãe. Eu não pego mamãe. Entende? Então pensa nisso. Porque quando eu trago isso para a minha relação e fico com isso no meu dia a dia, eu estou virando o papai da minha mulher. Entende? Eu estou criando uma distância e a mamãe do marido. Eu estou criando uma distância, uma relação, que essa relação, ela já deveria ter ficado lá atrás. Dilane é minha companheira, Dilane é minha mãe. Eu não sou pai de Dilane. Mas o orgulho, ele é cruel. Ele é terrível. Porque ele traz, quando eu estou com orgulhoso, vira essa relação. Como se fosse um adulto e uma criança. Pensa nisso. E não é bom, tá? Só lembrando, como enfrentar o orgulho? Primeiro, eu preciso ter paciência. Paciência. Eu quero viver com ela? Quero. Eu quero viver com ele? Quero. Mas ele ou ela é orgulhoso. Então vamos ter paciência. Mas só paciência dá? Só não. o orgulho é muito duro, né? Se você for com muita força, quebra. Se for com muita força, quebra. Não vai rolar. Tem que ir com jeito. Tem que ir com jeito. Quer continuar a relação? Vai com jeito. Se tu não viu antes, aí o problema é teu. Porque lembra que isso não nasceu do nada. Já estava lá. Não quis ver. Não quis ver. Pintou a boneca feia, agora o problema é teu. Certo? Ok? Se você casou com alguém orgulhoso, você pintou boneca feia. Oi? Agora briga com ela. Gostei, safadinho, não é só eu não. Briga com ela. Então, Manuel, olha, não cutuque não. Deixa o homem. Oxente. Quer dizer que você não tem que ter orgulho da pessoa que você casou. Não casar orgulhoso, mas ter orgulho da pessoa que você casou. Ah, é diferente. É diferente. Então, necessita primeiro paciência, humildade. Humildade. E sabedoria, para ajudar o marido ou a esposa a reconhecer o problema. O que mais? Primeiro, não se pode enfrentá-lo em discussões acaloradas. Não vai rolar. Tu vai bater no muro. Tu vai bater no muro. Tu vai bater no muro. Imagina, o cabo é grande, inchado.
Bichão, tu acha que tu falando na hora da raiva, tu acha que tu vai conseguir? Ou então a mulher, ela é muito linguaruda, certo? Ela acaba uma discussão em 2 palavras, porque ela é muito orgulhosa. Ela não fala muito, mas ela destrói com as palavras. Não é verdade? Uma mulher orgulhosa, eu estou falando outra. Então, a gente precisa não ir na hora da discussão. Vai no ADR, vai na ADR, a boa e agradável conversações, com pitada de humor, Não na frente de ninguém. com leveza. Ah, não, parou. Com leveza, mas sem sarcasmo. Sem sarcasmo. Tipo, Com sarcasmo, aconteceu uma porque situação. o sarcasmo o orgulhoso gosta de usar ele, sabe? E ainda diz assim, se não entender é porque é burro. Eu estou falando sério. Vai com sarcasmo, porque se o outro não alcançou, diz assim, está vendo, coitadinho ou coitadinha. Não entende nada. Então apareceu uma situação de orgulho, eu disse, tu viu o que tu fez? Solta a bomba. Como assim? Tu viu o que tu acabou de fazer? O que é que tu acha disso? Entende? Leveza, inteligência. Lembra que eu quero viver com o outro. Tá? Então, inteligência. Sem sarcasmo. Precisa ter sabedoria para conhecer com quem você está vivendo. É super importante o marido conhecer a esposa e a esposa conhecer o marido. Porque conhecendo, você sabe como driblar, jogar, e, sabe? Meu marido, quando ele quer alguma coisa de mim, ele sabe que eu não concordo, e também já tinha dito que não queria. E aí? Aí o que ele faz? Ele é muito inteligente, o marido é falso. É sério, ele sabe como fazer, eu fazer o que ele quer. É engraçado que nós vezes, aí ele fica, ó, ele é inteligente, meu marido é inteligente. Ele podia ser pós-doutorado aí, qualquer coisa aí, realmente. Porque ele sabe exatamente como fazer, eu fazer, exatamente o que ele quer que eu faça. Que eu faça. Infeliz. Então, o que a pessoa tem que ter? Sabedoria. Se você não tem sabedoria, pede a Deus. O bicho é esperto, inteligente. Ele pede a Deus. É o bichão. Ele quer que ele faz? Ele quer, menino, ele sempre consegue fazer o que ele quer, bicho. É impressionante. Aí ele chega. Ele é o bichão mesmo. Ele pega, ele joga. Ele joga o negócio pra mim. Pra eu fazer. Não, aí eu já falei pra você, eu não quero fazer isso, não vai dar certo, eu estou doente, você sabe. O que ele faz? Aí ele vai, ó, arrumando, e ajeitando, e arrumando, com inteligência que no final da história, e já fez. Eu já fiz. E ele faz eu fazer sem nem discutir. Nem chega a discutir. Ele tem um Deus que chega inteligente. Será que ele poderia dar uma aula? Não, eu já ia dizer. Eu já ia dizer. Eu já ia dizer que eu tenho que ter aula do bichão. Do bichão mó. Antônio. É isso. Próxima aula. Eu só quero dizer a importância da sabedoria. Porque ali está dizendo paciência, humildade e sabedoria. Se não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá. E dá na abundância. Ele só dá muita inteligência para você. Então, homens e mulheres, o que vocês têm que fazer é simplesmente pedir a Deus. E eu estou dizendo aqui a Clara que quando eu estou com ele, aprende. O que eu acho interessante nisso tudo é que
Lembra, é difícil sustentar um vínculo afetivo com alguém numa posição de querer superar o outro o tempo inteiro. É muito difícil. Se você está ganhando como orgulhoso, o outro está gemendo. Ressentimento. Hã? Gera ressentimento. Gera ressentimento. Gera... Como é o nome daquela que é? Sabotagens. Gera sabotagens. Gera sabotagens. Sabotagem é terrível, mas muitas vezes elas estão lá, tá? Tá certo? Então, como eu não consigo enfrentar, eu saboto. Eu saboto. Não estou, é diferente de Regis, entende? Ele leva, ou seja, quando ele faz e ela está indo, ela está concordando, sem ser perguntada, mas ela está concordando. É diferente de quando eu estou botando o outro no pé do boi, e o pé do boi é meu. O peso do boi sou eu. Não é muito difícil viver embaixo do pé do boi. Se você aguenta, você vai aguentar com tristeza, com mágoa, com ressentimento, gemendo, sabe? E muitas vezes sabotando. Você não vai ser a esposa ou o marido que você deveria ser. Porque não dá para estar vivendo. Imagina o peso do boi nas tuas costas. Também, está no pacote de tudo. O pito do dinheiro, tu acha que é o quê? É sabotagem. O bichão manda no dinheiro. É ele que bota dentro de casa. Aí comprou uma roupa, vou comprar uma também. Aí trocou o carro, vai trocar o meu também. E aí acontece. Tá certo? Então, é o quê? Isso é um recado. O recado. Eita! A distância afetiva não dá para ser momozinho do boi que pisa em mim. Não dá, papai. Não dá. Não tem um coração cristão que vai aguentar isso, não. Eu vou aguentar gemendo e do meu jeito. Tá? Há uma distância afetiva. Lembra que o orgulho corrói, desgasta, aniquila a felicidade, destrói a alma das relações humanas. Porque não dá. É humanamente desgastante, ruim. Gosto de azedo. Já assistiu gosto de azedo? É sentir gosto de azedo todo dia. É muito ruim. Ou então você vai viver uma vida paralela. Entende? Você vai criar outras questões para compensar o que o outro lhe faz. E eu não estou falando disso. Eu estou falando de viver a dois. Crescer a dois e viver bem. É isso que nós estamos falando. Eu quero passar isso, tá? Tá. Porque eu quero chegar no outro ponto. Ok, o orgulhoso? Lembrando, esse é o ponto que eu acho muito interessante. Primeiro, para nós entendermos, tanto para nós quanto em relação ao outro. Primeiro, pode ser o jogo de quem está por baixo. Como assim? O que é que acontece? Se eu estou abaixo do outro em alguma questão, seja intelectual, seja financeira, certo? Seja financeira, seja social, seja emocional, seja em relação à família de origem, certo? Se eu estou abaixo do outro, aí o que é que acontece? Isso é uma cama para o orgulho. Por quê? Eu vou fazer o jogo de quem está por baixo. O que é o jogo de quem está por baixo? Eu não estou por baixo nisso? Digamos, o marido ganha menos que a mulher. Tem homem que tem problema nisso. Eu não entendo. Queria que Dilane ganhasse rio de dinheiro. Não tem problema. A ponto de eu nem precisar... Gostei. A ponto de eu nem precisar trabalhar. O eterno vadio. Não tem um vadinho, né? Não tem um vadinho do Dona Flor, né? É o vadio. É o vadio. É o vadinho. O gigolô. Eita, foi forte. Então, olha só. Imagina, ela ganha mais que ele. Sim, e aí? E aí, papai? Ela quis casar com um caba que ganha menos que ela.
Ou, se não ganhava quando casou, agora ganha. E agora, isso é problema de quem? Dela. Vai ter um marido que ganha menos. Se isso for um problema, isso é problema de quem? Dela, não é meu. Aí o que é que eu faço, bichão? Cabe é bichão. Aí ele... Cabe é bichão, mas é bichão com o dinheiro mais fraco. Para trazer dentro de casa. O que é que ele faz? Aí ele vira. Aí entra o orgulho. Entende o ponto? Então é só para nós entendermos que, na realidade, o orgulhoso, ele é fraquinho. Ele faz uma aura de fortão. Ele faz uma defesa. Ele cria falsamente uma barreira. Porque se o caba está bem, do coco, de tudo, eu não tenho que fazer nada. Coco. Então, lembra disso. O orgulhoso é o jogo de quem está por baixo. Então, se tu tem alguém, ou se tu é orgulhoso, pensa nisso. Eu estou por baixo em alguma coisa. Tem alguma coisa que está me incomodando. Eu não estou bem em alguma coisa. Por eu agir assim. Pensa nisso, tá? Isso é uma questão psicológica, é por aí. O orgulho é o jogo de quem está por baixo. É eu criar uma camada falsa para compensar a minha falta. Seja ela social, acontece muito isso. Homens que casam com mulheres que são extremamente bem-sucedidas profissionalmente, não é? E aí ele faz o jogo de quem está por baixo. Quando, na realidade, o que é que ele deveria fazer? Ô, minha filha, eu vou entrar na sua roda social. Eu sou o seu marido. Eu sou o bichão. Você é a bichona casada com o bichão. Ele pega, sou eu. É. Entende? Aí o que é que ele faz? Aí ele traz o orgulho. Chegou o bichão! Aqui já é para pegar os fluidos do bichão. O caba chega vendido, viu? O caba sai homem e chega bichão. Que chá ele tomou? Então pensa nisso, tá? Dúvidas acerca do próprio valor. Ó, orgulhoso. Eu tenho dúvidas do meu valor. Eu tenho valor. Necessidade de autoafirmação constante, querendo sempre ter razão. Com isso se constrói barreiras para evitar ataques ou acusações. A barreira que você falou. Entende? Pensa nisso. E acabou, não tem mais tempo. Tchau.